Olá pessoal, eu sou a Natália e hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos com a temática relacionada à área da saúde. No vídeo de hoje abordaremos os aspectos relacionados ao diagnóstico, mais especificamente o diagnóstico da deficiência intelectual a partir de todas as questões que apresentamos no vídeo anterior. Como vimos, a ideia de deficiência é frequentemente relacionada a limitações naquilo que se considera como habilidades básicas para a vida social. Não é fácil, contudo, determinar quais são essas habilidades. Definir a variação de habilidade a ser considerada como uma lesão ou como uma restrição é fundamentalmente o julgamento de valor, e isso está relacionado diretamente ao diagnóstico. Hoje, a compreensão da deficiência demanda conhecimentos sobre a construção histórico-cultural dos conceitos, das concepções vigentes e dos critérios científicos para sua identificação. Exige ainda reconhecer como as pessoas com deficiência constroem noções sobre si mesmas e narram suas experiências em contextos dialógicos. Ainda de acordo com o modelo social, há a compreensão de que a incapacidade como problema social permanentemente está relacionada à funcionalidade, que é expressa pela pessoa, ou seja, é o resultado de uma relação complexa entre a condição de saúde do indivíduo e os fatores pessoais, com os fatores externos que representam as circunstâncias nas quais o indivíduo vive. O termo funcionalidade diz respeito às funções e estruturas do corpo, assim como à atividade e participação social. Não se trata de algo inerente ao próprio sujeito, mas diz respeito também às condições sociais vigentes, que devem promover um ambiente com reestruturações que permitam a inclusão da pessoa nos diversos âmbitos da vida social. A promoção de mudanças sociais é uma questão que cabe à sociedade providenciar, então, meios adequados para que haja condições de participação social plena das pessoas com deficiência. Para compreendermos melhor as bases da avaliação, vamos ver quais são os níveis de avaliação. Nós temos vigilância, triagem e diagnóstico. A vigilância ocorre na atenção básica à saúde e é aplicável a todas as pessoas. Um exemplo de avaliação de nível de vigilância é a caderneta da saúde da criança. A vigilância tem por objetivo acompanhar a saúde e o desenvolvimento do indivíduo e estar atento a sinais de alerta. A triagem ocorre para se detectar se há ou não um desvio. É aplicável em casos de suspeita, de risco, de acompanhamento de populações vulneráveis. Um exemplo de triagem é a aplicação do instrumento Denver na população de neonatos de risco. Os neonatos de risco são a população mais vulnerável ao desenvolvimento de alterações, e a triagem pode atuar como forma de identificação e intervenção em tempos mais adequados. O diagnóstico deve ocorrer quando há uma alteração identificada. Pode ou não ser precedido de um procedimento de triagem. A avaliação deve assegurar a resposta aos critérios de diagnóstico da condição testada. No caso da deficiência intelectual, deve permitir o diagnóstico funcional do indivíduo com base nos critérios diagnósticos propostos. Um dos desafios do diagnóstico da deficiência intelectual está relacionado ao diagnóstico diferencial de outras alterações, como distúrbio de aprendizagem, TDAH, dislexia e outros. Para entendermos melhor o diagnóstico da deficiência intelectual, vamos ver como evoluiu a compreensão da condição ao longo do tempo. A categoria deficiência intelectual constituiu-se ao longo da história em meio a diferentes definições e significações dualistas, que foram sendo substituídas ou reforçadas pelas seguintes, sem que se superassem totalmente as representações estigmatizantes apoiadas em abordagens normativas do desenvolvimento humano. Em momentos, predominaram versões baseadas em concepções inatistas, para as quais o desenvolvimento está predeterminado nas características pessoais, e em outros, concepções ambientalistas, nas quais prevaleceu a determinação do ambiente sobre o desenvolvimento do indivíduo. Apenas no século XX vemos emergir concepções de desenvolvimento baseadas em uma perspectiva ecológica e cultural, que possibilitam redirecionar a compreensão da deficiência intelectual de forma inédita. A deficiência passa a ser tratada não mais como uma impossibilidade
de desenvolvimento do intelecto, mas como uma das alternativas de desenvolvimento possíveis ao ser humano. Essa evolução da compreensão da deficiência intelectual caminhou junto com a atual proposta de avaliação biopsicossocial, buscando uma mudança de paradigma em relação à deficiência e à incapacidade, que não constituem apenas uma consequência das condições de saúde e doença, mas são determinadas também pelo contexto do meio ambiente físico e social, pelas diferentes percepções culturais e atitudes em relação à deficiência, pela disponibilidade de serviços e de legislação. Essa avaliação deve ser realizada, então, por uma equipe multiprofissional. Veremos agora os sistemas de diagnóstico relacionados à deficiência intelectual. Então, aqui são listados o CID-10, DSM-5 e a Associação Americana de Deficiência Intelectual e do Desenvolvimento. Então, como critério, o CID-10 propõe QI durante o desenvolvimento e considera o comportamento social. DSM-5 propõe o QI durante o desenvolvimento e o funcionamento adaptativo. A Associação Americana propõe funcionamento intelectual antes dos 18 anos e o comportamento adaptativo. Nós vemos que há uma similaridade em relação aos critérios, mas há diferenças em relação às nomenclaturas. A Associação Americana propõe funcionamento intelectual, entendendo que este vai englobar mais fatores do que só o quociente de inteligência e o QI. E também já traz a proposta da nomenclatura de comportamento adaptativo. Em relação à classificação, o CID-10 propõe leve, moderado, grave e profundo. O DSM-5 propõe leve, moderado, grave e profundo e considera o funcionamento adaptativo para fazer a classificação. A Associação Americana propõe apoio intermitente, apoio limitado, apoio contínuo e apoio pervasivo. Nós vemos que há uma importante diferença em relação às classificações. E a Associação Americana já propõe uma classificação mais voltada ao funcionamento do indivíduo em relação ao seu contexto, classificando então por nível de intensidade de apoio. E se assemelha então mais à proposta que o modelo social aponta, trazendo a importância do contexto para essa avaliação e classificação desse indivíduo. É importante lembrar que há uma versão preliminar da CID-11, para consulta pública no site da OMS, que propõe algumas mudanças, entre elas a alteração do nome retardo mental. Vemos então que há uma similaridade nos critérios diagnósticos, porém o modelo proposto pela Associação Americana de Deficiência Intelectual é o que mais se aproxima da concepção do modelo social pelos pontos anteriormente citados. No contexto da avaliação da deficiência intelectual, é importante abordar o papel da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade. A CIF veio complementar a CID e busca modificar a compreensão quanto à identificação de incapacidades e funcionalidades relacionadas às condições de saúde, considerando tanto os aspectos orgânicos quanto os que dizem respeito à participação social, identificando as barreiras e facilitadores. É importante ressaltar que a CIF é uma classificação, sendo necessária a utilização de algum método de avaliação para o preenchimento dessa classificação. Um dos desafios do uso da CIF na deficiência intelectual se deve ao impacto multidimensional da deficiência intelectual. Diferente da deficiência física, a deficiência intelectual gera impactos multidimensionais na vida do indivíduo. A classificação nesse contexto, por meio de códigos de descrição funcionais, pode levar a interpretações e conexões equivocadas. A CIF representa um avanço na representação do indivíduo em uma perspectiva que considera os aspectos ambientais. Ainda são necessários estudos e maior aplicação da CIF no contexto da deficiência intelectual para análises mais profundas. Outro instrumento é o Índice de Funcionalidade Brasileiro, que lista 41 atividades distribuídas entre 7 domínios. Cada atividade do instrumento é avaliada por pontuações que consideram a dependência dos sujeitos avaliados em relação a outras pessoas ou a produtos e tecnologias no seu desempenho. As atividades são baseadas na Classificação Internacional de Funcionalidade, CIF.
Esse instrumento está sendo aplicado em uma grande pesquisa no Brasil para validação. São observados avanços nas concepções da avaliação, mas ainda há uma predominância do diagnóstico com base em aspectos biológicos, em detrimento das avaliações biopsicossociais. Ainda se observa de forma disseminada a exigência de um laudo médico especificando a deficiência, que muitas vezes vem representada apenas na forma de um número do CID, sem evidências das características subjetivas e desenvolvimentais e sociais da pessoa avaliada. Discussões sobre os formatos de avaliação da deficiência no Brasil têm ocorrido em diferentes instâncias, como social, política e científica, e têm ocorrido avanços. O diagnóstico da deficiência intelectual envolve uma avaliação clínica e social qualitativa que ocasionará um impacto definitivo na trajetória de vida do indivíduo. Dessa forma, podemos apresentar o seguinte questionamento: quando o diagnóstico será benéfico para o indivíduo? De acordo com a perspectiva ecológica proposta pela Associação Americana de Deficiência Intelectual, para o recebimento do diagnóstico, o indivíduo deve se beneficiar de apoios diferenciados para favorecer sua participação social. O diagnóstico gera estigma, mas é por meio dele que o indivíduo experimentará os apoios sociais necessários. Diante disso, nós trazemos a seguinte reflexão: qual a importância de cada um dos aspectos bio, psico e social nos diagnósticos que vivenciamos? Essas são as referências, caso vocês tenham interesse em ler mais sobre o assunto. Nós finalizamos aqui o vídeo de hoje. Convidamos a todos a participar do colóquio online no dia 17/4 às 14 horas. Sigam a gente nas nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e voltaremos no próximo vídeo falando sobre a prevalência da deficiência intelectual.